Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lucy, você está no canal Make Science BR. E no Make Talk de hoje eu queria falar um pouquinho sobre a sexualidade e por que ele é uma sigla LGBT e por que a gente deveria se importar um pouquinho mais também com os assexuais. Então segura a vinheta! Olá! Bom, gente, eu tô fazendo esse vídeo porque já tem algumas semanas que eu vi uma treta rolando no Twitter, como sempre, né? E lá um grupo de pessoas falava que os assexuais, eles não deveriam ser uma sigla LGBT, porque eles não correm riscos de morrer, eles não sofrem os preconceitos que as outras siglas sofrem, e, portanto, você não deveria ter a representação do assexual dentro das siglas LGBT. Então, eu quero mostrar nesse vídeo, de duas formas, o porquê que esse argumento não é condizente e, na verdade, enfraquece a nossa luta. Então, na primeira parte, eu vou explicar o que é a sigla LGBT, né? Tipo, funcionalmente, vamos dizer assim. E a segunda parte eu vou dizer que sim, assexuais sofrem preconceitos sim e graves. E a gente não pode ignorar isso, isso tem que fazer parte das nossas pautas de discussões. Então, bom, a primeira parte, a sigla LGBT, ela tem um caráter classificatório. Se você não faz ideia do que isso significa, pause e vai assistir esse vídeo aqui. Porque a diferença entre classificação e sistematização é muito importante até nisso, pelo menos na minha opinião. E por ser algo classificatório, a gente cria convenções que não existem convenções melhor ou pior do que a outra, elas podem ser mais ou menos funcionais em algum contexto, e basicamente a gente segue alguma regra padrão que foi estipulada por alguém no contexto dos LGBTs, que é os próprios LGBTs que criam, né? Principalmente se valendo de apropriação de termos ofensivos, como por exemplo gay, lésbica, que em algum momento isso já pode ter sido usado como ofensa, travesti. E a sigla LGBT, QIA+, ou qualquer uma das outras versões dessa sigla, ela inclui nomes que representam classes, ou seja, agrupamentos de pessoas que possuem algumas das feições que eles determinam como um diagnóstico, não no sentido médico, mas um diagnóstico no sentido de identidade, de identificação. Então, por exemplo, se você é um homem e gosta de outro homem, você é gay. Pronto, esse é o pré-requisito para ser gay. Se você nasce cis, mas não se identifica, quer dizer, se você nasce homem, mas você não se identifica com esse seu gênero, você é trans, independente para o que você se identifique depois disso. Então, basicamente, são esses pré-requisitos, a gente preenche, a gente entra nessas letrinhas. Então, o LGBTQIA+, é uma classificação que a gente criou para agrupar pessoas que possuem comportamentos similares, tendo, obviamente, dentro de cada uma dessas siglas, variações intrínsecas a elas. E aqui entra, por exemplo, os assexuais. Para você ser assexual, você tem que ter nenhum, pouco ou intermitente desejo por relações sexuais. E aí dentro disso existem várias categorizações de assexuais, que eu confesso que eu não lembro todas, mas que é justamente aqueles que realmente nunca têm desejo sexual e aqueles que, por exemplo, demissexual como eu, que basta você amar a pessoa que você chega até a possibilidade de sentir o desejo e tudo mais, né? Que seria essa zona cinzenta. No meu caso, demissexual, eu estou particularmente considerando diferente, à medida que eu estou estudando e vendo como as pessoas se identificam dentro de demissexual. Eu estou bem em dúvida na realidade, mas isso pode ficar para um outro vídeo. Mas o importante é entender isso. Existem vários tipos de assexuais. Mas, via de regra, assexual é aqueles que não têm esse desejo sexual. E que a prática do sexo pode acontecer, mas por outros motivos que não o sexo propriamente dito. Então, isso é LGBT e basicamente o único pré-requisito para você ser uma sigla do LGBT é você sair do padrão hétero, cis, normativo. Então, se você não é hétero, você é LGBT. Se você não é cis,
você é LGBT e pronto. Esse é o único critério. Não existe um critério que diz para ser LGBT você tem que sofrer. Não, não existe. Pode-se criar um dia e a gente convencionar que seja o melhor? Pode, mas atualmente o consenso se gira em torno de que basta fugir do padrão hétero-cis normativo que você é LGBT. Então aqui já em teoria cortaria toda essa discussão. Mas eu quero aproveitar esse vídeo para falar que pessoas assexuais sofrem sim, e muito. Por quê? Porque, primeiro, o próprio preconceito ele existe sim. Quando você é declaradamente assexual, você é estigmatizada como uma pessoa que fez voto de celibato, que não gosta de transar, que é chata, que é fresca. E isso, obviamente, vai refletir nos seus relacionamentos, vai refletir na forma com que você interage com outras pessoas, na forma com que você vive amores. Então, isso por si só já é um sofrimento. Mas outra coisa, como a gente nasce numa sociedade em que nós somos alossexuais a priori, né, ou seja, que tem esse desejo sexual, muitos assexuais se veem forçados a fazer sexo e tentar sentir prazer. E eu tive muita depressão por causa disso, de ter que fazer sexo e me culpar por eu não me sentir bem fazendo isso, por me culpar por eu não sentir nada demais fazendo isso. Isso me fez muito mal e eu machuquei outras pessoas por causa disso, que é tão grave quanto. E isso também é um fator que decorre do fato da gente ser assexual e ser ensinado a ser alossexual desde sempre. Então essa dissonância também gera isso. E existe um fator um pouquinho mais grave, que quando nós assexuais nos entendemos como assexuais, mas a gente também sofre um tipo de solidão, porque as pessoas têm preconceito com a gente, porque eu não vou me relacionar com alguém que não quer transar, ou que vai estar transando por obrigação e etc, e que não vai sentir prazer, e as pessoas simplesmente não topam ter um relacionamento com a gente. E isso acaba gerando também o sentimento de solidão nas pessoas assexuais. Isso é mentira, assim, a gente pode não sentir o mesmo desejo que você no sexo, mas vão ter outros tipos de desejo, outros tipos de prazer. E vão ter realmente as pessoas que não gostam de transar, mas a vida é muito mais que isso, a gente pode viver sentimentos e amores que vão muito além da mera prática sexual. E, bom, isso é uma das coisas que acontecem também com os assexuais. E por medo dessa solidão, alguns assexuais escondem a sua sexualidade e podem acabar sendo estuprados nesse sentido, sabe? Você acaba se cedendo ou abrindo brechas para que algo aconteça, mesmo que você não goste, mesmo que você não queira, por medo de você perder aquilo que você custou conquistar, que no caso seria um relacionamento. Eu nem preciso dizer o quanto não saudável é isso, né? Então, é isso, né? Então, assexual, obviamente, é uma sigla LGBT. Os critérios para se estabelecer dentro da sigla LGBT basta você não ser hétero cis normativo. E assexual sofre, sim, tem preconceito, tem problemas de depressão, tem problemas de saúde. E isso é grave. E a gente, como movimento, a gente deveria se unir e se agregar e entender mais sobre as outras siglas, o porquê elas existem, quem estão contidas dentro dessas siglas, e que essas siglas, que são pessoas, passam no cotidiano delas, e decorrente disso a gente se unir como um movimento e lutar contra esse padrão heterocis normativo que é imposto pela nossa sociedade. Heterocis alossexual normativo. Que hétero já é alo, né? Mas enfim. E então a gente não deveria estar discutindo quem sofre mais, quem sofre menos. A gente precisa sim identificar quem sofre mais, quem sofre menos, quem morre mais, quem morre menos e quais são os tipos de sofrimento. Mas não podemos usar tipo, e trans sofre mais, então a gente não pode pôr assexual porque assexual não sofre tanto quanto trans. Não, isso enfraquece a nossa luta, isso afasta a nossa luta do objetivo final que ela deveria representar, que é a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade de bem viver, em que todos tenham direitos de viver bem, sendo que é. E então é isso, vamos botar a mão na consciência. Assexuais também são LGBT sim, também passam por problemas, também têm suas questões, que nós precisamos nos unir e enfrentar todos esses aspectos que nos são impostos dentro dessa sociedade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Foi um tanto quanto curto, né? Mas é mais um informezinho. E eu queria agradecer a todas vocês, todos, né? Que acompanham o meu canal, que gostam do meu trabalho, que me seguem no Twitter, no Instagram. Muito obrigada. Muito obrigada, minhas madrinhas, que contribuem financeiramente para a manutenção desse canal. Sem vocês, definitivamente, eu não conseguiria estar aqui. Então, muito obrigada mesmo. E eu espero conseguir continuar agradando vocês com o conteúdo que eu produzo e que ele, de alguma forma, seja útil para vocês. Então é isso. Muito obrigada. Um grande beijo. Tchau, tchau.